Olá, tudo bem? Estamos aqui para corrigirmos as páginas da gramática, certo? Da página 57 até a página 64. Vamos lá? Primeiro nós vamos para a página 57. Bom, nessa página temos um poema, não é isso? E no poema, na questão lá de baixo, pede para que você faça uma releitura e escreva as palavras com acento. E aí, com acento agudo, nós temos 3 palavras, que é fé, pé e chiclete. Com acento circunflexo, nós temos 2, que é metrô e avô. E com o acento grave, nós temos a. Na página 58, nós temos um texto, né, com o tema Marajó, uma ilha de rio e de mar. Tem um fique de olho aí, que eu sempre peço para que vocês façam uma leitura desse fique de olho, que tem alguma coisa para nos ensinar. E nessa parte tem, na palavra acentuada, a sílaba com acento agudo ou circunflexo é a sílaba tônica, certo? Então, e aí tem as carinhas mostrando o acento agudo e o acento circunflexo. Na sala eu sempre falo para vocês que as palavras com acento agudo, o som é aberto. E no acento circunflexo, o som é fechado, aquele som abafado. E aí tem a letra A, algumas palavras, né? Búfalos, Belém, Suíça e território. Se vocês observarem, o quadrinho que está pintado de rosa é o quadrinho onde a sílaba tônica está mais forte, e justamente são as palavras acentuadas, e essas são com acento agudo. Na letra B, as palavras têm o acento circunflexo e a sílaba tônica está em destaque, né? Isso como confluência e cerâmica. Na letra B da atividade, tem para você fazer a correspondência, né? Tem palavras com acento agudo e tem palavras com acento circunflexo. E aí, logo, Marajó, arquipélago e carimbó, você vai ligar para acento agudo. Que o acento agudo, né? Você vai ligar para as vogais E, O, que tem o som aberto. Fenômeno e 3, você vai ligar para acento circunflexo, que o acento está nas vogais E, O e tem o som fechado. Na página 59, nós vamos trabalhar o acento grave, mas esse assunto mesmo nós vamos explorar mais lá adiante. Hoje a gente vai fazer só a correção, mas temos muito que aprender sobre esse assunto, esse acento. E aí tem releia. Em um território equivalente à área da Suíça. E aí tem a carinha mostrando o acento grave, a posição que fica esse acento, não é isso? E aí explicando mais ou menos quando que você deve usar esse acento grave. Na letra A tem leia e circule a vogal com acento grave. E aí tem fechado às 9 horas. Então você vai circular às. Como é que a gente pronuncia? Como se estivesse falando A 2 vezes. Como a gente não vai falar, aí coloca-se o acento grave. Trânsito impedido devido desvio à direita. E aí você vê que tem um acento grave e você vai circular. Proibido dobrar à direita. Acento grave A. Horário de ônibus para Recife às 10 horas e para São Paulo às 14 horas. B. Escreva a vogal em que aparece o acento grave. E aí você vai colocar a vogal A e o acentozinho grave. C. Assinale as alternativas de emprego do acento grave que indica a crase. E aí? É diante de numeral que indica horas e diante de expressões com palavra feminina. Na página 60, você vai encontrar uma explicação básica dos acentos
como e quando usá-los. O acento agudo, o acento circunflexo e o acento grave. É importante que você faça uma leitura para poder aprender. Quanto ao acento grave, nós vamos trabalhar mais adiante. Mas não custa nada fazer essa leitura para entender. Na questão 1, você vai precisar observar as palavras acentuadas, destacadas e escrever o nome do acento no espaço adequado. E aí, no primeiro quadro, se vocês observarem, as palavras destacadas têm um acento agudo. Então, você vai escrever acento agudo. No segundo quadro, as palavras estão circuladas, as que têm o acento circunflexo. E no terceiro quadro, são as palavras com acento grave. Na questão 2, você vai ler e acentuar a vogal da sílaba tônica destacada. Vocês estão vendo aí que a coluna da letra A está de laranja, a sílaba tônica. Todas essas vogais desse quadradinho laranja, você vai precisar usar o acento agudo. Então, pastéis, açaí, além, dominó, ninguém. Na letra B, o quadro verde. Então, as sílabas que estão no quadradinho verde, você terá que usar o acento agudo. Logo, ficaria como aquário, útil, hambúrguer, régua, lápis. Já na coluna C, você vai usar o acento agudo nas palavras que estão nos quadradinhos roxos. Então, tem fósforo, óculos, mágico, quadrúpede, música. Letra A. Todas essas palavras possuem acento agudo ou circunflexo? Claro que é o acento agudo. Na letra B, você vai fazer a correspondência. E aí, todas as palavras da coluna A são o quê? Aí você vai ligar para palavras oxítonas. Na coluna B, todas as palavras da coluna B, elas são o quê? Paroxítonas. E na coluna C, todas as palavras da coluna C são proparoxítonas. Na página 62, você vai observar as figuras e terá que colocá-las nos quadrados, encaixando a sílaba tônica nos quadrados em destaque. Então, na letra A, todas as palavras acentuadas, todas as sílabas acentuadas, elas vão ficar no quadradinho azul. Na letra B, vão ficar no quadradinho laranja. E na letra C, verde. Na letra D, roxa. Então, quais palavras eu vou encaixar no quadradinho azul? Então, eu encaixarei pêssego, retângulo, ônibus, triângulo e lâmpada. Já na letra B, eu vou encaixar robô, metrô, japonês, maiô, bebê e nenê. No C, eu vou encaixar o que? Tênis. E no D, 3. E a resposta da letra A, todas essas palavras possuem acento agudo ou acento circunflexo? Claro que é o acento circunflexo, tem o som abafado, tem o som fechado. E depois nós vamos fazer a correspondência. Você olhando a posição da sílaba tônica, você faz a correspondência. Então, a coluna A eu vou ligar para palavras proparoxítonas. Por quê? Porque a sílaba tônica é a antepenúltima. Na coluna B, eu vou ligar para palavras oxítonas, porque a sílaba tônica é a última. Na coluna C, eu vou ligar para paroxítona. Por quê? Porque a sílaba tônica é a penúltima. E na coluna D, eu vou ligar para a palavra monossílaba, ou seja, a palavra que só tem uma sílaba, mas está acentuada.
Na página 63, você vai ler o poema e completar com as ou as, ou seja, com artigo ou com o a craseado. Quando é que você vai usar o A maiúsculo, o AS maiúsculo, o AS minúsculos ou o AS craseado maiúsculo ou o AS craseado minúsculo? Lembrando que, se tiver no início da palavra, letra maiúscula, no meio, a letra minúscula. E aí tem o poema, às 11 horas. Na primeira linha eu vou colocar as sem crase. Às 11 horas abrem-se. Agora eu entro com o A craseado, às 11 horas. Nesse caso, o segundo AS tem crase. Ao meio-dia, não. E aí, na primeira linha, AS, entra o AS craseado. 3 da tarde, não. Às 9 da noite, não. Nesse caso, os dois têm a crase. Só às 11 horas. Abrem-se às 11 horas. O primeiro tem crase, o segundo não tem. Esse assunto a gente vai trabalhar mais lá na frente. Vamos aprofundar mais, com mais detalhes, para que vocês entendam quando é que vamos usar o A com crase e o A sem crase. Nesse poema, o acento grave foi empregado antes do nome da flor ou antes do numeral que indica a hora. Nesse caso, o acento grave, ele foi usado antes do numeral que indica hora. Então, usamos o A craseado quando a gente vai indicar hora. Você sabia? 11 horas é o nome de uma planta nativa do Brasil, com flores que desabrocham ao final da manhã, daí o seu nome, 11 horas. Na página 64, você vai usar a ou as, sendo que os dois têm crase. Quando é que eu vou usar o a? As palavras estão no singular. Então, na primeira coluna, todos eu vou colocar a com crase, porém no singular. Já na segunda coluna, as palavras estão no plural. Então, eu vou usar o as com crase. Nessas expressões, o acento grave foi empregado antes de palavra masculina, antes de palavra feminina e antes do numeral que indica a hora. Então, tem duas opções. A primeira é antes de palavra feminina. Então, antes da palavra feminina, usamos a letra A com crase. E antes do numeral que indica a hora também, como falamos na atividade anterior. Na letra B, tem escolha as expressões adequadas e complete as frases. E aí, nós vamos usar o A craseado, né, para completar as frases. Às vezes faz frio, às vezes faz calor. Nesse caso, às craseado. A menina andava à toa pela praia, à procura de conchinhas. À meia-noite a luz acabou e ficamos às escuras. Então, nesse caso, todas as palavras, todas as letras A têm a crase. Número 6, leia e ajude a reciclar o lixo completando com E ou I. Então, vermelho, o que é que eu vou colocar aí? É plástico. Verde é vidro. Azul é papel. E marrom é orgânico. Olha o som, para o E ter esse som grave, é preciso do acento, não esqueçam. Bom, espero que tenham tirado a dúvida de vocês. Nos encontraremos na aula Zoom. Qualquer dúvida, estou lá para esclarecer. Tchau, até breve.